antigamente chamado de Campo dos Ciganos, porque muitos ciganos ficavam aqui na época colonial. Depois foi transformado na Praça da Constituição, porque na fachada do antigo Teatro João Caetano, existia aqui o Teatro Dom João, depois o Teatro Constitucional Fluminense, virou Teatro Dom Pedro de Alcântara e mais tarde Teatro João Caetano. Recebeu esse nome de João Caetano porque João Caetano dos Santos, ele introduziu no Brasil, ele criou o teatro brasileiro. Mas como assim? Não existia teatro na época? Existia. Só que o teatro era dos moldes europeus e as peças eram europeias. E era um teatro onde nem sempre o ator brasileiro ele era respeitado. João Caetano se revolta com essa situação, cria teatro e começa a comprar alguns teatros também, inclusive o Teatro João Caetano em Niterói, e faz peças de autores brasileiros. Não esquecendo das peças mais clássicas da Europa, mas colocando prioritariamente atores brasileiros. Essa praça, chamada Praça Tiradentes, tem esse nome porque provavelmente, digo provavelmente porque há várias teorias sobre o enforcamento de Tiradentes. Mas, vamos fazer uma coisa? Um pouquinho para a sombra, porque se queimar um pouquinho. Foi só sair que eu só fui embora. É uma lei de Murphy. Então o que acontece? Tiradentes, como o Antônio estava explicando lá, como o Antônio explicou, preso, o crime dele é um crime de lesa majestade. Um crime de lesa majestade no Brasil não era uma coisa comum de acontecer, então virou uma festa. Lesa majestade. Lesa majestade. É você ir contra o rei. Seria você quebrar uma das regras mais sagradas. Tá? O crime de lesa majestade você poderia comparar com uma pessoa que entra numa igreja e quebra uma imagem. Falam alguma coisa, é uma coisa impensável. E ele saiu da cadeia antiga que ficava na Alerj, no Palácio Tiradentes, e veio até aqui numa procissão que demorou 4 horas. Todas as irmandades participaram, houve festa, as pessoas queriam que o Tiradentes fosse castigado, porque ele fez uma coisa impensável e contra a coroa. Chegando aqui, ele deu de cara com uma forca que no mínimo tinha 20 degraus. Imagine uma escada com 20 degraus, isso é o mínimo de uma forca do crime de lesa majestade. Poderia ficar pendurado mesmo, para até de longe as pessoas verem que ele estava pendurado. Só que no enforcamento dele aconteceu uma coisa. Até dado momento, todo mundo torcendo para o enforcamento, ele cai no cadafalso e não morre, fica pendurado. O pessoal já começa. O carrasco dele, que era um negro chamado Capitânia, fez o que se fazia antigamente. Pegou a distância, pulou nos ombros do Inconfidente e ficou cavalgando, pulando para ver se quebrava o pescoço. Demorou um pouquinho, mas o pescoço foi quebrado. Caraca, Sofreu. Só que acontece uma coisa. Em alguns trabalhos sobre a teoria da multidão já notaram o seguinte: se alguém gritar que pega o ladrão, todo mundo vai atrás, às vezes bate no piano e sabe o que aconteceu? Igual esses filmes que tem enforcamento, tá todo mundo batendo pau. Imagina todo mundo assim e de repente o cara não morre. Cria-se uma dúvida, né? Será que ele realmente é perigoso? Será que é? Será que não é? A partir daí começa a se criar o mito Tiradentes. E esse mito corria atrás da família real e a família imperial durante muito tempo. Pensou-se então em apagar isso com o monumento a Dom Pedro I. Houve várias tentativas de construção desse monumento até que conseguiram construir. Monumentos antigamente eram criados por subscrição pública. O que era isso? As pessoas doavam dinheiro. Esse monumento recebeu doação das províncias. Províncias eram os antigos estados. As antigas províncias doaram dinheiro. Eu estou aqui em cima, não tem aquelas coroas ali. É o nome das províncias, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Doaram para a construção desse monumento. Dom Pedro II não gostou da retratação do pai dele, dizendo que o pai dele com aquele chapéu parecia um índio. Lembrava um cocarde dependendo da posição. E houve um grande problema. Poxa, por que fazer ali? Faz em outra praça. Por que fazer na praça onde o Tiradentes foi enforcado? E Dom Pedro II não gostava muito da imagem do Tiradentes. Ele falava no seu diário aquele menino da Inconfidência.
não gostava porque ele foi contra. Ele foi contra na verdade, a bisavó dele, a Dona Maria. A louca, a própria Nani explicou que qualquer mulher perdesse marido, filho, e soubesse que no país ao lado a prima foi decapitada, Maria Antonieta, está tendo uma revolução, e Napoleão quer invadir seu país, acho que qualquer um ficaria preocupado. Né? Apenas um detalhe para falar. Esse monumento aqui foi o primeiro monumento escultórico do país. Tá? Esculturas do país. E, para quem não sabe, o primeiro monumento projetado no Brasil e que depois só foi inaugurado em 1847 é a Coluna da Memória em Niterói. Inaugurado por Dom Pedro II também. Esse em homenagem a Dom João VI. Era para ser um chafariz, mas não deu muito certo. O chafariz público, na verdade, ele serve as pessoas irem pegar água e levar para casa nessa época. Só que as lavadeiras sempre quiseram lavar a roupa antes, no próprio chafariz, quer dizer, e pro Rio é muito cansativo. Então você tem assim brigas homéricas, tanto em Niterói como no Rio de Janeiro, da polícia contra as lavadeiras. Só que para quem não sabe, hoje em dia a gente usa aquela pistola de choque ou cacetete. Antigamente era a base do sabre, da espada. Então, muitas pessoas saíam machucadas. Então, voltando. A ideia principal era mostrar progresso. Por isso que os 4 rios, Amazonas, São Francisco, Paraná e... se eu esqueço o quarto. E o Rio Madeira são representados em volta com essas alegorias indígenas. Porque rio, nessa época, é sinal de progresso. Por onde passam as pessoas, por onde passa a produção, pelos rios. A questão do uso das rodovias é bem moderna. E Dom Pedro I está segurando a Constituição brasileira. Quando ele dá o grito da independência, o Brasil tem que ter a sua Constituição própria. E ele está mostrando a Constituição para o povo. A mesma Constituição que ele mostrou na janela do Teatro Dom Pedro de Alcântara. Madeira. Dom Pedro de Alcântara. Teatro também, esse teatro é bastante interessante porque ele pegou fogo várias vezes e foi reconstruído várias vezes. E todas as vezes ninguém sabe por que pegou fogo. O Teatro Carlos Gomes, antigo Teatro Franco Brasileiro, também pegou fogo, foi reconstruído. E o restaurante explode. Só a culpa das catacumbas lá. Das catacumbas e tal. Não saiu. Esse monumento tem uma coisa interessante também. Dom Pedro I segurando, os dragões são símbolo da família imperial, tá? Os rios. E aqui foi colocado essas pedras aqui. Brasão. Brasão imperial, a esfera armilar ao domínio português. A gente até no período imperial a gente adere à questão da esfera armilar, a coroa e as alegorias agrárias, café e tabaco. E até hoje a gente sempre algumas pessoas param para tomar o famoso cafezinho e fumar um cigarro. Então, na época foram as 2 grandes forças, né, da economia, o café e o tabaco. E essa praça é interessante pelo seguinte: geralmente praças públicas possuem 4 estátuas ladeando, que são das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Aqui não, são 4 qualidades que um rei e o seu povo devem ter: união, fidelidade, justiça e, se não me engano, igualdade. Então o povo, para ser feliz, tem que ser unido, tem que ser fiel ao seu imperador, tem que ser justo e tem que ter igualdade. Só que a gente sabe que essa igualdade é uma utopia, né? Nunca teve. Não, sabe que é impossível ter? Sabe por quê? Uma pessoa que estuda pouco, uma pessoa que estuda muito, elas vão ter trajetórias de vida diferentes. Então, igualdade só se for a nível administrativo, político. Mas fora isso,
cada um de nós tem uma história diferente, tem uma missão diferente. Então, essa estátua está aqui, depois da